Alô você, eu vou trazer 4 dicas importantes para você render muito no estudo. Cara, essas dicas vão fazer toda a diferença e vão encurtar o tempo de preparação e vão profissionalizar você para essa guerra que é passar nos concursos públicos. Olha a primeira dica aí. Estude sempre no mesmo horário. Qual é o grande macete hoje? Se você começar a estudar online em casa e você tem o seu curso, independente se você está lendo livros, se você está lendo PDFs ou se está vendo vídeos, tem um horário fixo, porque você vai render muito. E lógico, com esse horário fixo, você vai conseguir dividir entre as aulas, o estudo dirigido, revisões e ter um prazo para estudar durante um ano. Agora, olha a segunda dica aí que vai fazer toda a diferença na sua preparação. Mantenha seu local limpo, organizado e longe de distração. Putz, sabe quando você deixa o seu telefone do lado e toda hora você aperta o botão para saber o que está acontecendo? Minha dica, pegue a distração, que é o WhatsApp e redes sociais, desligue o telefone naquele horário correto e coloque na gaveta. Tire ele de perto de você que com o tempo você vai desacostumar disso. O hábito, ele se condensa em 21 dias, não se esqueça disso. Outra coisa é manter limpo e organizado. Na minha época de estudo, e isso aí eu posso utilizar muito para te ajudar, todo domingo eu fazia o cronograma da semana. Então eu aproveitava, tirava toda a bagunça da mesa, tirava os papéis e jogava fora que não interessava, organizava entre o que era caderno, o que era revisão, o que era exercício, o que era o material da próxima semana e tudo ficava organizadinho, bonitinho e cheiroso. Então mantenha seu lugar organizado, limpo e tire as distrações. Terceira dica fundamental aí para você. Aos poucos, aumente o seu tempo de estudo. Alô você! Eu costumo dizer que quando a cabeça tá boa, o corpo aguenta quase tudo. Só que no início você tem que controlar a cabeça nos estudos. Não comece com muito tempo. Ninguém começa correndo uma maratona de 40 km. Então você começa estudando uma horinha e meia, a cada mês, 2 meses, 3 meses, você faz revisões e vai aumentando o seu tempo de estudo. Logicamente, sem edital, eu aconselho estudar no máximo, no cronômetro, umas 3 horas. 4 estourando se você não trabalha. Com o edital aberto, você pode extrapolar esse horário, porque, logicamente, você tem data de início do edital e fim do edital, que é o dia da prova. E aí você retorna. A constância é importante. Não precisa estudar 10 horas por 2 meses, mas o mais importante é estudar 2 horas por 10 meses de forma regular. É uma mecânica que, pode ter certeza, ela vai funcionar, mas vai aumentando de acordo com a sua capacidade. Cada um tem uma capacidade de absorção, uma capacidade de resistência a trabalho. Até porque alguns têm que trabalhar e estudar, alguns só estudam, alguns têm que trabalhar, estudar e cuidar da família. Cada um sabe o momento, mas vai aumentando gradativamente. Quarta dica fundamental aí: respeite os sinais do seu corpo. Isso é muito importante. Eu posso te ajudar a isso, porque todo mundo que conhece o Tio Evandro na internet por redes sociais sabe que, principalmente, aprendi a obedecer isso aqui, porque eu nunca fui muito de obedecer sinais no meu corpo. Ou seja, eu estava no pega dos estudos para concurso e às vezes dava 20, 30 dias intensos de estudo e o meu corpo desligava. Então você vai ter que conhecer a sua resistência. Aí, Evandro, eu tô no pega tem uns 15, 20 dias e o meu corpo tá moído, a minha cabeça tá ruim. É aquele dia que você vai tirar para tomar um sorvete com a família, para ir no cinema, um lazer no final de semana, rápido, meio período, ou você vai tirar um dia inteiro para você dar aquela soneca de 12 horas. Pô, Evandro, os sinais, o corpo me avisa? Avisa. É importante você respeitar o limite e ir descansar. Sem descanso natural, você não vai absorver tudo que você está estudando. Essas 4 dicas fundamentais vão transformar você num grande goleador dos concursos públicos. Você faz o primeiro concurso, faz o segundo, faz o terceiro, faz o quarto, a maturidade vem, quando você menos esperar, a sua aprovação está aí. E aí você fala, Evandro, mas qual é a sequência certa de estudo? Não tem sequência certa. Eu vou te passar uma sequência que ela é plausível e se você seguir, você vai ter ótimos desempenhos. Que é, olha aí do lado, montagem de caderno, o primeiro passo. Segundo passo, revisar os PDFs com base no tópico, tem que estar organizado. Terceiro, fazer muito exercício, mas depois conferir se está no caderno, porque basicamente o seu caderno é sua fonte de resumo. Depois disso, metralhar nos simulados, mas tem que revisar os simulados. E no final, depois de bastante tempo que você está estudando, você pode adotar técnicas como o professor Thales Moraes gosta, que é, por exemplo, técnica de fichamento, que eu vou explicar para vocês, mas eu não uso para mim. Eu costumo usar o próprio caderno como resumo. Você viu a sequência que a gente tem aqui? A gente vai passar isso em vídeos isolados. Agora, nesse terceiro vídeo, eu vou falar para você da montagem do caderno. Tá, Evandro, mas o que é exatamente a montagem do maldito caderno? A montagem do caderno é, primeiro, ter um caderno. Segundo, ter uma fonte que você vai organizar o seu estudo, mas de um jeito que você saiba o que você está escrevendo. Então não adianta você copiar caderno de outro cara mais organizado que fez o caderno baseado numa fonte de estudo e você simplesmente passar ali como se fosse um papagaio de pirata. Isso não vai funcionar. Se você pegar o seu próprio caderno, coloca lá o nome do professor, tá? Vou assistir o professor Evandro Guedes em Direito Administrativo ou Direito Penal. Você vai colocar lá Evandro Guedes Direito Penal, você vai assistir
assistir a videoaula, vai pegar, basicamente, se tiver 10 encontros de videoaula, você tem 50 blocos divididos por assunto. Em cada encontro tem 5 blocos, em cada bloco tem entre 5 e 7 PDFs. Se você tiver 5 PDFs, você vai ter basicamente 250 PDFs para imprimir, e se você tiver 7 por enquanto, você vai ter 350. Então as médias dos PDFs do Alphacom por matéria é de 250 a 350 PDF. Vamos colocar o mínimo como 250? Você imagina se você tiver português, informática, raciocínio lógico, conhecimentos gerais, administrativo, penal, processo penal, leis, administração, economia, contabilidade, e eu ainda esqueci de direito constitucional, né, que passou direto. Então você tem entre 13 e 15 matérias. Eu vou arredondar para 15 matérias. Imagina que se você enfiar trânsito, por exemplo, porque você quer alcançar PRF também. Se você botar 15 matérias vezes 250 PDF, vai dar mais ou menos uns 3.750 PDFs. Variação para cima ou para baixo, você vai ter em média 4.000 PDFs impressos em um único curso preparatório específico, por exemplo, para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, até para o MPU, para os tribunais também. Então não adianta ter um excesso de PDF por matéria, que isso não funciona. Mas eu gostaria de estudar pelo PDF, porque só o PDF vai fazer eu passar. Você é autodidata, você é menos de 1% da população que de forma eficiente pega e consegue interpretar tudo que está ali e transformar em questão. Mas aí é com você e é os seus testes, porque tem aluno que gosta de testar, cara. Então você testa para ver aonde você se adapta. Agora, o certo é que a montagem de caderno é ter o caderno. 2, pegou as videoaulas, que é lógico, eu vou indicar a videoaula do Alphacom, você pegou uma aula minha, primeiros 30 minutos eu vou falar, por exemplo, de introdução ao direito penal. Você vai pegar e vai colocar introdução ao direito penal, copiar tudo que está ali na meia hora no caderno, depois você pega o PDF dessa meia hora e faz uma revisão automática, instantânea, e você vai ver se tudo que está no PDF foi colocado no caderno. Pronto, você assistiu a aula, captou a aula, depois você anotou, revisou pela segunda vez, depois você pegou o PDF e imediatamente você revisou pela terceira vez. Agora, o legal é que quando você for assistir a videoaula e montar o seu PDF, o perfeito é que você assista 5 blocos numa noite ou numa manhã, que é como se fosse um dia de aula. É complicado? É muito complicado, porque você para anotar. Às vezes não dá para bater os 5. Não tem problema, não é porque você pode fazer pouco que você não vai fazer nada. Faz pelo menos 3 numa noite. Ah, Evandro, mas dá sistemática. Pegou o caderno, assistiu o primeiro bloco, copiou, assistiu o segundo, copiou, assistiu o terceiro, copiou. Mas lembra de separar por assunto. Por exemplo, introdução ao direito penal. No segundo bloco, eu coloco o princípio da legalidade, interioridade e reserva legal. E no terceiro bloco, eu coloco lei penal no tempo, que é o artigo 2º e 3º do Código Penal. Então você, no mesmo caderno, você tem 3 tópicos isolados. Naquela noite, você assiste os 3 tópicos, que são 3 blocos, anota tudo que eu falei na aula. No final, você pega o PDF, revisa o PDF. Do PDF, a pergunta do milhão é: tudo que está no PDF está no caderno? Você vai ver que 95% do que a gente fala na aula efetivamente vai estar no seu caderno, mas algo extra que a gente coloca está no PDF. Você pode, inclusive, fazer anotações e encaixar aquilo ali para que sirva de resumo. Por isso que eu falei no outro vídeo que eu não gosto de fazer resumo. Eu uso o próprio caderno como fonte de resumo e fonte de pesquisa futura. Montei o meu caderno de penal inteiro, o que eu faço? Aí você vai fazer muitos exercícios. Evandro, como é que eu efetivamente executo os exercícios? Lógico que isso é tópico de outro vídeo, mas eu já vou adiantar um pouco. O importante é fazer exercícios divididos por tópico, porque se você errou, você consegue bater com o caderno e consegue, inclusive, bater com a apostila também, que a apostila é uma grande de uma fonte de revisão. Mas eu montei o caderno, assisti o PDF, tenho que ler a apostila? Lógico, o importante não é você ter conteúdo demais, é você ter um conteúdo certo, chegar na hora da prova e lembrar tudo. É assim que funciona. É revisão em cima de revisão, mais um pouquinho de revisão e mais revisão ainda. Mas lembra, se você é aluno antigo, vale muito mais fazer muito mais exercício do que ficar lendo conteúdo. Aí você vai se amoldar até chegar nos simulados e até chegar na hora da sua prova e ser aprovado. Então tá aí uma grande dica, que é toda a organização do seu estudo no que tange ao caderno.